E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula sobre química e na videoaula de hoje vamos fazer a resolução de dois exercícios aí de vestibulares, tá? Temos aqui um exercício da UFAC e depois vamos fazer um exercício da Universidade Federal de Santa Maria. Ó, eu vou mostrar os dois exercícios para vocês, porque aí vocês podem fazer o seguinte. Pausem o vídeo e tentem resolver estes exercícios primeiro com os conhecimentos que vocês já têm e depois juntos nós vamos resolver os exercícios, tudo bem? Bom, partindo do princípio que vocês já pausaram, já fizeram os exercícios, eu vou começar aqui a nossa resolução, tá bom? Vamos lá, ó. A mistura de água e álcool é uma mistura homogênea e gasosa, é uma mistura heterogênea e líquida, é uma mistura homogênea e líquida, ou uma mistura heterogênea, sólida e líquida, ou ainda é uma mistura do tipo simples. Eu acho que esse exercício ele ficou um pouco estranho, na verdade, porque eu tô lendo como se fosse uma mistura homogênea e gasosa, uma mistura heterogênea e líquida, mas na verdade aqui eles comeram, né, a parte uma mistura, mas eu deixei assim mesmo para não alterar o exercício que é da UFAC, tá bom? Mas vamos lá, ó. O que seria uma mistura do tipo homogênea? E o que é uma mistura do tipo heterogênea? Porque das 5 alternativas que nós temos, 4 delas falam sobre misturas do tipo homogênea e misturas do tipo heterogênea. Então, se você não souber o que é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea, não tem como resolver esse tipo de exercício aqui, tá bom? Então, vamos aqui fazer um paralelo aqui do lado. Eu vou fazer um desenho. Não vai ser lá um mega desenho, tá? Vai ser meio estranho, mas eu acho que vai dar para entender. Olha só. São dois recipientes, vocês podem interpretar como sendo dois copos, onde eu vou colocar líquidos diferentes nesses copos, tá? Um líquido, não preciso denominar o líquido, vamos supor um líquido X aqui. Eu coloco nesse primeiro copo e depois eu coloco um líquido Y aqui em cima. Só que tem uma coisa, esse líquido X que eu coloquei e ficou aqui embaixo, né? Vou falar que o Y é esse que está em cima. O líquido X, que é esse que está embaixo, ele é um líquido azulado, porque a minha caneta é azul, então eu vou dizer que é um líquido azulado. Então está aqui um líquido da cor azul, certo? Agora imagine que ele está todo azul, beleza? Então tá bom, ele está todo azul aí. E o líquido de cima, ele é da cor, ele é transparente ou branco, sei lá. Quando eu coloco os dois e misturo os dois, eles ficam assim, ó. Vai ficar o transparente ou branco vai ficar em cima e o líquido azul vai ficar embaixo, tá? Não é o princípio desta aula, tá? Mas, por exemplo, se alguém te perguntasse, por que o líquido azul ficou embaixo? Aí você tem que lembrar dos conceitos de densidade, né? Porque o líquido mais denso, que nesse caso seria o líquido X, ele fica abaixo, tá bom? Lembre-se sempre disso. Então, densidade, tá? Então, nas videoaulas de densidade eu explico mais certinho como é que funciona a densidade, tá? Mas vamos lá, ó. Vocês percebem que os líquidos eles não ficaram misturados, né? Existe um líquido que está em cima e existe um líquido que está embaixo. E eu consigo observar duas cores nessa minha solução. Nessa minha mistura, na verdade, né? Se eu tenho uma mistura e essa mistura ela tem fases diferentes, nós vamos chamar essa mistura de mistura heterogênea. Mas o que são fases diferentes? Por exemplo, aqui embaixo você consegue ver uma fase da mistura. Você consegue perceber que existe uma parte da mistura que é diferente da outra parte. A parte de baixo aqui, que corresponderia à nossa substância X, ela é azulada. E a parte de cima aqui, ela é transparente. Se a parte de cima é diferente da parte de baixo, e eu só consigo ver duas partes que são diferentes na nossa mistura, nós chamamos isso de duas fases numa mistura, tá bom? Então, essa nossa mistura tem duas fases. Agora, imaginem vocês que eu coloque outro líquido X e outro líquido Y, ou eu vou chamar o líquido Z e o líquido W. Eu coloco os dois aqui embaixo e faço uma mistura dos dois. E eu observo que a mistura do líquido W e do líquido Z é uma mistura transparente. Eu não consigo perceber essas duas fases que eu percebi aqui em cima. Então, essa mistura aqui
de baixo, eu vou dizer que é uma mistura que tem apenas uma fase, tá? Quando você faz uma mistura e você não consegue perceber na sua mistura partes dela que são diferentes, ou por coloração, ou porque uma parte ficou meio sólida, ou porque uma parte é gasosa, você não consegue perceber nenhum tipo de diferença, parece que a mistura inteira é uma coisa só, você vai dizer que essa mistura tem uma fase. Misturas que têm apenas uma fase, nós chamamos de misturas homogêneas. Então, vou colocar aqui, isso é uma mistura homogênea, tem apenas uma fase, certo? E a mistura que tem duas fases, chamamos de misturas do tipo heterogênea. Mas vejam bem, heterogênea não é uma mistura que tem apenas duas fases, tá? Essa não é a definição de mistura heterogênea. Misturas heterogêneas são misturas que têm duas ou mais fases. Como assim, ou mais fases? Bom, significa o seguinte, significa que ela pode ter duas fases, ela pode ter três fases, 4, 5, 6, 7 e daí por diante, tá bom? Já as misturas do tipo homogênea só podem ter uma fase. E as misturas do tipo homogênea também são chamadas de soluções, tá? Então o que é uma solução? Solução é uma mistura do tipo homogênea, tá bom? Então vamos lá, agora a gente já sabe o que são misturas heterogêneas e o que são misturas homogêneas. A gente vai observar aqui o nosso exercício novamente. A mistura de água e álcool. A água, ela é transparente, certo? Sim. E o álcool, como que ele é? O álcool também é transparente. Mas vejam bem, não é sempre que você vai misturar duas coisas que são, por exemplo, transparente, que elas vão formar uma solução ou vão formar uma mistura que seja transparente. Elas podem reagir e formar misturas coloridas, tá bom? Isso pode acontecer. Mas não é o caso da água e do álcool. No caso, quando a gente mistura água e álcool, o que vai aparecer para a gente é uma mistura bem parecida com essa que nós temos aqui embaixo, tá? É uma mistura do tipo homogênea. Nós vamos observar apenas uma fase nessa mistura. A mistura em sua totalidade será transparente e nós não conseguiremos distinguir aonde está o álcool e aonde está a água, tá? Os dois vão estar misturados e não vai aparecer uma cor diferente, não vai ter partes diferentes, ou seja, não vão haver fases diferentes na nossa mistura. Então podemos chamar água e álcool juntas de solução. Tudo bem? Agora vamos lá. Essa mistura de água e álcool faz uma mistura do tipo homogênea gasosa? Não. Por que não? Porque a água que a gente vai colocar, ela é líquida, tá? E o álcool também está no estado líquido. Quando a gente coloca água e álcool líquidos juntos, eles não formam gases, tá? Eles continuam como líquidos. Então, é uma mistura homogênea? Sim. Mas homogênea e gasosa? Não. Então, essa primeira aqui é falsa. Letra B. Vai formar uma mistura heterogênea e líquida? Bom, não vai formar uma mistura do tipo heterogênea, mas sim vai formar uma mistura que será líquida. Mas, como está errada uma parte da afirmação, né, dessa resposta aqui, dessa alternativa, então é falsa também. Letra C, uma mistura homogênea e líquida? Sim, essa é a resposta correta. E já sabemos o porquê, né? Agora, heterogênea, sólida e líquida? Não, porque as duas substâncias que a gente está colocando, tanto a água quanto o álcool, são líquidos e eles vão ficar na fase líquida. Não pode ser sólida e líquida. É uma mistura do tipo simples. Na verdade, aqui o exercício ele tenta, como pode ser, assim, enganar vocês para o fato de falar, ele está tentando misturar o que são substâncias, né? Porque existe o conceito de substâncias simples com o conceito de mistura, tá? Não existe a mistura simples, existem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Quando a gente fala sobre substâncias, aí sim existem as substâncias simples e substâncias compostas, tá bom? Não é o caso, tá? Essa alternativa ela foge completamente aí da nossa questão. Então, água e álcool juntos formam misturas homogêneas e líquidas, tá bom?
Então, seria mais ou menos parecido com esse caso que a gente tem aqui embaixo. Agora vamos para um segundo exercício. Considere as misturas: areia e água, sangue, água e acetona, iodo dissolvido em álcool etílico e classifique-as como homogêneas. Bom, vamos lá. Então, desses exemplos que nós temos aí, água e areia formam uma mistura que tem apenas uma fase. Quando a gente mistura água e areia, pode até ser que no início, se você fizer uma mistura bem e misturar bem mesmo, você consiga ver tudo meio turvo, tudo meio escuro assim, né? Mas passando um tempinho, o que vai acontecer? Vocês vão perceber que nessa mistura de água e areia, uma parte da areia vai se depositar no fundo e vai começar a ficar mais escuro na parte de baixo e mais claro na parte de cima, até que a solução ela fique bem clarinha em cima e bem escura embaixo, onde vai se depositando a areia. Ou seja, nós vamos conseguir observar duas fases, às vezes até 3 fases, mas na verdade são 2 fases que a gente está observando, porque às vezes como vai ter uma deposição ali de sólido no fundo, né? Às vezes vai parecer que tem umas 3 fases em água e areia, mas na verdade são 2 fases que a gente está observando. Mas tanto faz, se fossem 2, 3 ou 4 fases, a gente sabe o seguinte: quando temos 2 ou mais fases, nós temos misturas do tipo heterogênea. E esse exercício está pedindo para a gente classificar quem são as misturas do tipo homogênea que temos aqui. Bom, areia e água, letra A, que nós temos aqui, não pode ser homogênea porque tem 2 ou mais fases, certo? Então, areia e água não é um dos casos. O sangue. Bom, o sangue, olhando assim por cima, ele aparenta ser uma mistura do tipo homogênea. Ele aparenta ter apenas uma fase, mas na verdade não. O sangue ele é composto de diversos materiais, né? Nós podemos dizer que dentro do sangue tem as hemoglobinas, temos as plaquetas, temos o plasma, né? O sangue, se vocês puderem observar ele, vocês vão ver que ele tem... é aparente, pelo menos 2 fases vocês observarem nele. Uma fase que seria mais vermelha, né? Na verdade eu estou representando ela assim como sendo uma parte azul, mas eu vou pegar um vermelho aqui, um laranja tá bom. Aí uma parte... Ih, vai ficar meio para fora. Tá muito grande essa laranja. Tá, uma parte mais vermelha seria e uma parte mais laranja, um vermelho um pouquinho mais claro. Mas na verdade vai ser assim, ó. Vamos desenhar bonitinho. Vamos ver se eu tenho essa cor vermelha. Tem uma vermelha aqui, ó. Uma parte mais vermelha, onde ficariam as plaquetas ali. E temos uma parte que seria mais alaranjada, que vai ficar mais em cima. Essa parte mais alaranjada, um pouco mais clara, é a parte onde a gente encontra o plasma, tá? O plasma sanguíneo. E a parte mais vermelha é onde está ali a maior concentração das hemoglobinas, tá bom? Então, que são os nossos glóbulos vermelhos, tá? A gente consegue observar pelo menos aí 2 fases, certo? Se são 2 ou mais fases, nós temos uma mistura que é do tipo que? Heterogênea, certinho? Heterogênea. Ficou meio estranho, mas vocês entenderam. Então, o sangue, como ele tem 2 ou mais fases que podem ser observadas, ele não é uma mistura homogênea, tá? Então, a letra B não, a segunda opção aqui também está incoerente como a classificação de misturas do tipo homogêneo. Agora, água e acetona. Tanto a água como a acetona, elas são transparentes. Se a gente colocar as duas dentro de um recipiente, vamos desenhar um recipiente aqui, vai ficar igual no exercício anterior, quando a gente fez água e álcool, tá? A gente vai observar apenas uma fase, tudo bem? Como a gente vai observar apenas uma fase, então temos uma mistura que é do tipo homogênea, tudo bem? Então, misturas homogêneas, que também podem ser chamadas de soluções, são misturas que têm apenas uma fase. E esse terceiro caso aqui é um caso desse. O quarto caso também vai formar uma mistura do tipo homogênea, que é iodo dissolvido em álcool etílico. A gente também só pode observar uma fase, tá? Quando a gente fizer a mistura de iodo e álcool etílico, então chamamos de mistura do tipo homogênea. Então aqui nós temos,
Nesse exercício da Universidade Federal de Santa Maria, temos apenas as 3 e a 4 são classificadas como misturas do tipo homogênea. 3 e 4, a alternativa correta é a alternativa B. Tudo bem? Bom, então é isso daí, pessoal. Na videoaula de hoje a gente fez a resolução de 2 exercícios de 2 faculdades diferentes aí, de 2 vestibulares que falam sobre misturas, tá? Então temos aí misturas homogêneas e misturas heterogêneas, um conceito básico da química aí, mas muito importante de ser compreendido, tudo bem? Eu espero ter ajudado vocês. Caso tenha ajudado, vocês tenham gostado dessa videoaula, divulguem essa videoaula nas suas redes sociais, compartilhem com seus amigos, tá? Também dê um like nesse vídeo, inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito, porque isso ajuda no crescimento do canal. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.